como que foi a hora que você chegou? Você conheceu de verdade a fisioterapia? E pra sair, Então, como que você decidiu, na hora de sair, o que que eu vou fazer? Na Deixa eu só verdade- complementar essa pergunta. Você entrou em 2000, né? Quando você conheceu a profissão. E como que é a profissão, a fisioterapia em 2000 e em 2023, né? Só fazendo uma complementação na pergunta. Eu com 2000 foi, não sei se vocês lembram, o boom do Ronaldinho, que ele tinha se lesado, foi a físio, né, estourou, Estourado. candidato vaga, então todo mundo foi ortopedia, esporte. Tanto é que vários dos meus colegas foram para a área de esportiva, né? E eu entrei lá, tava, né? Viram que agora é isso, né? Depois de prestar turismo, de prestar jornalismo. Mas aí eu comecei a adorar. E como eu tinha essa bolsa de extensão de aluno carente, primeiro ano eu fiquei com uma pedagoga que a gente tinha que fazer 8 horas por semana de algum projeto com algum professor nessa bolsa de extensão, não era assim de graça, né? E aí, no final do ano, a pedagoga falou, olha, eu te adoro, que não sei o que, mas tem uma professora da físio. Você não quer ir? Que aí você já vai pra tua área? E era a professora de saúde da mulher. Então, assim, né, eu falo, lógico, a gente luta muito para chegar onde a gente está, mas às vezes o universo conspira a nosso favor, né? Então, no segundo ano de faculdade, eu já fui, né, começar a auxiliar essa professora nas pesquisas da gineco. Então, eu já comecei a ter contato com paciente, principalmente de câncer de mama, que eram as principais pesquisas que ela estava fazendo. E aí eu fui os 3 últimos anos, né, da faculdade, que eram 4 a partir do segundo, e eu me apaixonei pela área da saúde da mulher. O que mudou? Naquela época não existia, não se falava em oncologia além de câncer de mama. Né? Nem na parte de pélvica, que nessa palavra também não existia na época, falava nem de próstata, não se falava de nada disso. Tinha uma campanha muito forte da Hering naquela época, né? Aquela campanha do câncer de mama da Hering. Sim, no alvo do da alvo, moda. Mas, enfim, né? Aí eu me apaixonei. E eu lembro que eu era a única que gostava. As pessoas abominavam saúde da mulher. Hoje eu tenho vários colegas que viraram a casaca da minha turma que estão trabalhando com saúde da mulher. Mas na época eu era a única, ninguém gostava, né? E como o Ivens falou, quando era época de estágio, a gente escolhia os estágios que a gente ia passar, o saúde da mulher, né? Eu, lógico, queria estar lá, mas tinha às vezes até essa dificuldade para preencher as vagas, porque as pessoas não se interessavam. E aí, né, não passei em hospital. Porque lá, para passar em hospital, tinha que vir ou para a Unifesp, olha só. Tinha que sair de lá. E aí, se eu saísse de lá, talvez eu perdesse a vaga da loja. Então, eu fiz a parte de reabilitação pulmonar. É bem legal também, mas nunca tinha passado em hospital. E é muito forte lá na UFSCar, né? E é muito né? forte, tanto reabilitação pulmonar quanto reabilitação cardíaca. É bem forte, tem umas linhas de pesquisa. E, né, aí quando eu tava para me formar, aí eu falei, não é possível eu me formar fisioterapeuta e não entrar no hospital. E aí eu fui procurar os aprimoramentos. Na época não tinha esse boom de residência, tinha uma ou outra só. Aí eu falei assim, eu quero fazer um aprimoramento em hospitalar, porque, né, geralmente é o que a gente consegue emprego primeiro, enfim. Aí E é o que tinha bolsa. E é o que tinha bolsa, exatamente. A bolsa era R$450. Eu lembro, porque eu também ficava nessa, olhando, Sim. porque eu só podia fazer se eu passasse. Sim. E no ano que eu entrei foi o ano que teve a primeira vez que teve aumento, que foi pra 690. Eu lembro de 690. Que foi pra 690. Quando eu fiz foi 450. E aí, assim, eu tava lá, eu comecei a ver algumas provas, eu prestei Santa Casa, o IANSP, que é onde eu fiz. Prestei Bauru, no Lauro de Souza Lima, para o hospital de hanseníase, que eu adorava também, que a gente tinha atendimento de hanseníase no estágio. E Eu gostava do estágio da hanseníase. eu achava era muito legal. interessante. A gente fez no postinho de saúde. Sim. Atendia paciente com hanseníase ou neuropatia diabética. Sim, era bem interessante, né? Eu gostava também. E aí eu abri um concurso para o Pérola Byton, que é o Centro de Referência de Saúde da Mulher. E eu falei, olha, vou fazer essa prova para ter noção de como que é uma prova de físio. Sim. Tinha 2.000 e tantos inscritos, passei em 8º. Uau! Era uma vaga. E aí eu passei nos aprimoramentos, eu escolhi fazer no IANSP. Tava terminando o aprimoramento,
me chamaram do concurso. E aí, então, eu praticamente, eu falei assim, Emendou no outro. eu sou SUS desde que eu me conheço como fisioterapeuta. Que aprimoramento que você fez? Eu fiz chamava fisioterapia em clínica médica, do IANSP. Foi até acabar o aprimoramento Até acabar tinha. era o que tinha. A gente passava nas enfermarias, nas UTIs, no ambulatório de amputados. Aliás, conheci o Pedro colocando uma prótese no amputado no ano seguinte. Que romântico, Nossa, véio. você coloca uma Muito. prótese como Nossa, ninguém. véio, puta romântica essa história. Se o Pedro é velho. magro agora, imagine. Em 2005, 2004. 2005. Só tem uma haste colocando uma prótese no paciente. Mas, e a gente passava também no ambulatório de neuro com a Maria Haruê, que é fantástica. A Maria, Ela que hoje tá muito lá no boa. UTI. Que agora foi pra UTI. E assim, aprendi muito ali. Aprendi muito, 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 muito. O Gustavo era da neuro lá ainda, esqueci o sobrenome dele. Ladeira. Ladeira, Que agora virou médico, foi fazer Psiquiatra. psiquiatria, Sim, morar lá no norte. Não, Olha que ele doideira. não. Ele foi meu professor de graduação. Ele fez medicina em Rondônia, mas ele tá fazendo residência em Londrina. Isso, daí ele veio pro Paraná pra fazer residência. É, ele tá em Londrina Mas, agora. assim, aprendi muito, 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 muito. Acho que, né, muito do que eu trago hoje de carga de base mesmo, né? Porque eu não tinha noção de nada. Não, e lá é um lugar muito legal, porque como é um hospital muito grande, as enfermarias são específicas de cada Exato. especialidade, dá pra você aprender muito naquele tempo que você passa em cada uma delas, né? É E muito assim, legal. eu sugava, né? O aprimoramento, para quem não sabe, é durante 1 ano, 8 horas por dia. A residência são 2 anos, 12 horas por dia. Então, assim, é uma carga. É pesado, mas é muito menos. São 4 horas a menos por dia do que a residência. É que na época, o aprimoramento, ele era, assim, uma carga horária que não tinha comparação com as pós-graduações que Exato. tinha Não, na era época. muito Exato. maior. Então era assim, nossa, era infinitamente mais e mais prático. Era a melhor Exato. formação que tinha na época. Exatamente. Mas o residente hoje, ele tem que entender que aqueles 2 anos são os 2 anos da vida dele. Que ou ele vai Exato. aprender e vai ter que mergulhar e vai ter que se ferrar e vai ficar sem dormir. Ai, Guto, não é romantizando. Cara, é a hora que você tem pra aprender, velho. Vai mudar a sua vida dali em diante, Eu não entendeu? quero que vocês sofram, não, mas eu quero que vocês aprendam muito. Então, assim, Muito. é o momento. Aproveite o momento de aprender e faça o que for preciso para aprender. Aí quando eu falo assim, você vai ali, você vai se ferrar, é porque, cara, você vai se esforçar e você vai suar e você vai ficar estudando de madrugada porque tem que apresentar um artigo no outro dia. E é esse o momento, tá? Óbvio que você nunca vai parar de estudar, você nunca vai parar de ler artigo, você nunca vai parar. Só que nesse momento é o momento que você tem que fazer mais, porque você tá entrando na especialidade que você escolheu. Então acho que todo mundo aqui passou por isso. Não, e eu sugava. A Cláudia, não sei onde que ela tá agora, mas ela era da coronária. A assim. Claudinha ficou na UCO muito tempo. Aprendi demais com pessoas fantásticas ali que eu admiro até hoje. É isso, assim, eu morava longe, né? Eu morava na ZL, o IANSP ali na região da Vila Clementino, né? Ali assim, 1 hora, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Mas assim, e é isso, chegar em casa, sentar, estudar, sem ficar reclamando, né? Que acho que a gente tá numa geração um pouquinho diferente, né? Mas, e tudo bem, a gente tem que se adaptar também às novas gerações, Sim. mas o que eu aprendi ali, eu trago até hoje, né? E aí eu tava no finalzinho, eu fui chamada para fazer um contrato de emergência do estado, fui lá pro Juqueri. Complexo Hospitalar Francisco Morato, que era o antigo Juqueri, hospital psiquiátrico, Sim, que tinha sim. virado um hospital geral. Fiquei 1 ano lá. Tinha uma época que eu era a única físio das 3 UTIs, da adulto, neonatal, pediátrica. Nossa. Uma época antes da RDC7, né? Exato. Ventilei gestante com sepse entubada durante o parto, porque o anestesista não sabia mexer no ventilador, que foi o ventilador da UTI para o centro. Assim, também aprendi demais ali. E aí depois eu efetivei no Padre Bento de Guarulhos, que é um hospital geral. E aí aquilo fala que às vezes o universo conspira de novo a nosso favor, né? Tava lá, eu ficava até metade da manhã nos ambulatórios do hospital e depois eu ia para a enfermaria de clínica cirúrgica. E aí, eis que o ginecologista do hospital rompeu o LCA e veio fazer físio comigo. Nossa, tinha que acontecer, Tinha que né? acontecer, 2008. E aí ele, Samantha, que não sei o que, eu quero muito montar um serviço de fisioterapia em ginecologia aqui no hospital.
Aí eu falei, nossa, meu número, minha cara, só que eu não me sinto segura pra do nada começar a atender. Você tava Que eu no vou Pérola fazer ainda? Não, eu não passei. O concurso foi pro Pérola, mas eu nunca cheguei a ser tá. efetivada pelo Pérola. O estado ele vai chamando, né? Vai E aí correndo você a vai. lista. Então eu fui pro Juqueri, depois eu efetivei no Padre Bento. E aí fui fazer a especialização. A antiga era uma pós que chamava CBS. Estava terminando, era 1 ano e meio, com 1 ano da especialização, montei o serviço, que hoje, né, o povo chama de fisiopélvico hospitalar, montei lá em 2009, tipo, paciente que opera, não consegue tirar a sonda porque faz retenção, fazia isso lá em 2009, né? Nossa, mano. E montei os grupinhos de atendimento de urogineco ambulatorial também, fiquei lá alguns anos, aí eu casei com o Pedro. Eu morava na Penha, Guarulhos é muito perto, né? Aí quando eu vim morar no centro, começou a ficar longe, aí eu pedi transferência para um centro de especialidades ali em Pinheiros. Mas aí nesse meio tempo, eu trabalhava de manhã lá, trabalhava à tarde na BP, na Beneficência Portuguesa, e em cirurgia cardíaca. Numa UTI de cirurgia Adulto? cardíaca adulto. É pancada que ela UTI lá, velho. Era a UTI é. do segundo N, 20 leitos, a mesma coisa. Saiu de físio, era estubar. À tarde eu estubava uns 4, 5 Fast pacientes track por pra dia. todo mundo. Um monte de pós-op que chegou de manhã. Ventilava no BIRD, às vezes acabava os ventiladores, chegava a cirurgia. Imagina, receber cirurgia cardíaca no BIRD Marx. Mas o paciente que mais rápido sai da ventilação, né, velho? Ainda bem. Exato. Dava nem tempo de lesar. Que também aprendi muito. Meu colega da noite era o Douglas Bonsan. Hoje ele é docente lá da Unicid junto com o Pedro. Nossa, A vida a toda. vida vai, Que né? doideira, né? E assim, ele era demais. Aprendi muito também ali, aprendi com ele. Aí depois eu parei, né? Saí de lá e comecei a pegar plantão no Pérola Baito. Vocês saibam, quem é concursado do estado, aqui em São Paulo, pelo menos, pode fazer plantão extra em qualquer hospital do estado. Então, Menos quem é do IANSP. Menos quem é do IANSP, porque o IANSP é Só pode fazer no autarquia, IANSP. né? É autarquia. O resto pode fazer lá, mas a gente não pode E o sair pra pessoal fazer. pode ir pra lá e vocês... Olha que mancada. Eu não sabia que podia fazer Pode, lá. É. pode. Quem é de outro hospital do estado pode fazer lá, mas a gente não pode sair de lá pra fazer em outro. Sim. Aí eu saí da BP porque eu ficava todas as tardes praticamente no Pérola. Né? Então o plantão extra valia a pena, era Você da foi minha de na área que propósito eu pra lá porque era a gostava. área. E aí, a outra vez, né, que o universo conspirou a meu favor. Eu tinha uma pós que fazia estágio uma semana lá, uma pós de fim de semana, que fazia estágio uma ou 2 semanas lá. E aí eu conheci uma menina da Unifesp lá. E a UFSCar é muito área acadêmica, né? Então, e eu não podia sair, como vários colegas meus saíram, já foram pro mestrado, doutorado, porque eu precisava trabalhar para ajudar em casa. Sim, sim. Né? E aí eu falei assim, não, agora eu acho que dá. Minha mãe já tinha melhorado de vida, já tinha terminado as faculdades dela, já estava com cargo legal. Eu falei assim, agora dá para a área acadêmica. E aí, essa menina, eu falei, como que faz para fazer mestrado na Unifesp? Ela falou, às vezes tem vaga. Vai ter um simpósio, tipo, daquela semana, um simpósio lá, se inscreve e conversa com a galera lá. Quanto tempo de formado você tinha nessa época? Isso foi 2009 para 2010. Eu me formei em 2003. E aí eu fui lá, me inscrevi no congresso, terminou o congresso com essa cara de madeira aqui. Fala, e aí, meu nome é tal, essa minha trajetória, eu quero fazer mestrado aqui. Aí eu lembro que uma das meninas falou, não tem vaga na urogineco, mas eu sei que a Masto tem. Tá aqui o telefone da Sinira, liga pra ela. E foi assim que eu liguei pra Sinira. E ligou pra Sinira. A Sinira falou, não, vem aqui me conhecer. Oi, Si! Tudo bom? Então- Você? Oi, Si, tudo bem? Tá uma Quanto liga de tempo? peroba. Cheguei lá, fui conhecer o setor. Eu lembro até hoje, a Sinira falou assim, é de gente assim interessada que eu preciso. Começa a acompanhar o ambulatório aí, pensa num projeto. Nossa, mas ela te abriu uma porta. Assim, não me conhecia. Não tinha noção de quem que eu era, assim, né? Porque, assim, às vezes você não sabe o caráter da pessoa que você tá recebendo ali. Não é só formação, né? E foi. Mas e aí, esse acompanha o ambulatório aí é o primeiro testezinho. É só pra ver quantos dias essa menina Exato, vai vir aí pra ver. exato. Deixa eu ver se ela vem O mesmo. que chamou a atenção foi que primeiro que ela ligou. Tipo, peraí, quem é que tá me ligando? Tudo bem, Sinira, eu sou a Samanta e eu quero estudar com você. Exato. Mas como assim?
Porque ainda existe isso, né? Eu não vou conversar com fulano. E não, você foi proativa, você chegou lá, tudo bem, ó, como que vai acontecer isso aqui? O que eu preciso fazer para ser sua aluna, né? Não, eu lembro até hoje que eu comecei a acompanhar um ambulatório, eu comecei a escrever, aí, tipo, passou uns 2 meses pra me tocar. Acho que tá rolando, né? Sabe? Eu pensei, acho que será que eu tô sendo aceita? Não tô. Desculpa, bati. Imagina. E aí tava escrevendo um projeto, eu ia fazer alguma coisa com químio, aí um dos chefes da Masto, tava prontinho o meu projeto quase. Um dos chefes da Masto viu a maravilhosa Anke Bergman numa palestra falando de escápula alada. Voltou e falou, quem que tá sem projeto aprovado? A Samantha. Eu quero um projeto de incidência. Ai, meu Deus. Aí eu falei, quer saber? Esse projeto vai estar pronto segunda-feira. Que dia que não era? tinha Lara, tá? Sentei a bunda no computador, sexta-feira à noite. Segunda-feira o projeto estava pronto. Um projeto de mestrado. Foi aprovado, sem voltar, né? Sem precisar de correção no CEP. E aí comecei a coleta, enfim.